A paz do Senhor, sejam bem-vindos a um novo episódio de Vida de Casado. Hoje nós vamos ter temas bastante interessantes e vamos começar com aquela nossa dinâmica de sempre. Beleza? Essa dinâmica eu creio que principalmente os homens vão gostar muito. Prestem bastante atenção. Hoje a gente está mudando um pouquinho, tá, gente? Porque o nosso espaço, ele é meio restrito, então fica bem complicado. Mas vai dar certo. Tá? Honra e glória do Senhor Jesus. A nossa dinâmica hoje, a gente vai até se abaixar um pouquinho. A nossa dinâmica hoje é falar sobre sexo. Eu sei que é um assunto bem... A gente vê isso e percebe isso nas nossas reuniões, nos nossos cursos. Quando a gente toca e aborda esse assunto, todo mundo fica, sexo! Se fala sobre isso na igreja? Se fala sobre isso na igreja, sim. E a gente tenta resolver esses conflitos, sim. Porque quem nunca passou por um conflito na área sexual dentro do seu casamento, né? Então, nós vamos abordar hoje o sexo no casamento. O que um homem precisa para o sexo? E o que o homem precisa para o sexo? Não fala nada. O homem precisa de somente uma coisa para o sexo. Pode deixar aqui, Marcos, então. Aí eu quero que vocês deem uma olhada. Tá difícil de visualizar, né, gente? Aqui, ó. Eu vou botar tudo aqui para vocês. O que uma mulher precisa para o sexo. Para aquela noite romântica e gostosa de sexo. Tá bem complicadinho de assistir, mas o que vale é a intenção. Aqui nós vamos representar através desses dois vidros o sexo da mulher e o sexo do homem. O que o homem precisa para uma noite de sexo, hein, Marcos? Agora é com você. Bom, para o homem é necessário apenas uma coisa. Desejo. Para o homem, se tiver conta atrasada, ele continua com desejo. Se as contas estiverem em dia, continua com desejo. O carro quebrou. O desejo aumenta. Continua com desejo. Tá chovendo. Tá chovendo. Continua com desejo. Os filhos estão chorando. Continua com desejo. Perdeu o emprego. Continua com desejo. Fica triste, mas continua com o desejo. Brigou com a esposa. Continua com desejo. Fizeram as pazes. Desejo aumenta. O desejo aumenta. Então, para o homem, em qualquer circunstância, ele só precisa de desejo. E para a mulher, será que somente o desejo ajuda? Ou somente o desejo é essencial? Não. A mulher, ela precisa de respeito. Ela precisa ser respeitada. O que mais a mulher precisa? Ela precisa de amor. Ela precisa se sentir amada. Para que a noite seja perfeita. O que mais ela precisa? Ela precisa que seu marido seja amigo dela. Para que a noite seja maravilhosa. E assim vai indo. O que mais que ela precisa? Segurança. A mulher, ela precisa se sentir segura. Para que a noite dela seja maravilhosa. O que mais? Carinho. A mulher precisa de muito carinho. Para que a noite seja perfeita. O que mais ela precisa? De amor. Muito amor. A mulher precisa sentir-se amada.
desejada. E o que mais será que a mulher precisa? Ela precisa de um presentinho, né, mulheres? Quem não gosta de um presentinho? E vocês viram que está demorando para encher esse vidro, né, gente? Está demorando para aparecer essa noite. O que mais a gente precisa de ajuda? Os homens, eles precisam nos ajudar nas tarefas domésticas, no trabalho da casa, no cuidado com os filhos, para que à noite a gente não esteja com uma bela de uma dor de cabeça. E assim vai indo. O que mais nós precisamos? Conversar. Querendo ou não, nessa hora a mulher, ela precisa conversar. Então, lá vai um pouquinho de conversa também. Ah, mas acabou? Eu acho que não. Ainda não, porque o do homem tá aqui, ó, e tá cheio. Ela precisa de atenção. Então, maridos, sejam atenciosos nesse momento. Opa, mas tá faltando uma coisa, né, gente? Se do homem desejo completa ele, então a mulher, ela também precisa de desejo. Olha o tantinho de desejo aqui, ó. Encheu o vidro. Era só o que faltava. Então, essa é a nossa dinâmica. Vocês viram que para a mulher e para o homem, tudo se torna... Só um pouquinho, gente. Agora sim, na posição normal, nos normais. Vocês viram que para a mulher e para o homem, são momentos que precisam ser bem definidos. A mulher, ela precisa de tanta coisa para uma noite de amor. Eu prefiro dizer uma noite de amor do que uma noite de sexo. Para uma noite de amor, ela precisa de tantos detalhes, e o homem não. Essa dinâmica, apesar de uma brincadeira, né? Ela mostra já um resumo de muitos vídeos que a gente já passou. Por exemplo, a mulher precisa de ajuda. Lembram daquelas dinâmicas dos balões? Onde o homem muitas vezes deixa a mulher com um monte de tarefa e ele fica com pouca tarefa. Então, lembram na semana passada que a gente falou das luzinhas, né? O homem tem 3.000 lâmpadas, a mulher tem 3.000 lâmpadas. Se do homem queimar, apagar 2.000, ele ainda está pronto para o sexo. Da mulher, se apagar uma única lâmpada, né, ou um único copinho desse que a gente viu, não preencheu o pote maior, ela já tem uma dor de cabeça. Então, né, brincando, o que a gente quer dizer com isso? Né, da minha parte, por exemplo, é muito importante esse tema sexualidade. Né, muitos evitam abordar isso, vão empurrando com a barriga, e causa um grande problema no casamento, como a gente vai ver hoje na segunda parte desse nosso vídeo, né, mais elaborado, né, esse tema. Por enquanto foi só uma brincadeira, mas que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. Cada copinho desse, se não preencher o pote maior, a mulher não estará satisfeita e pronta para o sexo. Já o homem só precisa de desejo em qualquer situação. Então, maridos, prestem bastante atenção. E mulheres também. Amém? Isso aí, mulherada. Eu vou começar falando hoje aos maridos, né, a respeito de simpatia. Né? Não tente consertar a sua esposa. Né? Simplesmente ouça. A gente viu em 1 Pedro 3,7, né, nos capítulos 2 e 3, vídeos passados, mas agora queremos olhar para esse versículo com uma lente chamada Como ter simpatia por sua esposa. Pedro adverte aos maridos: sejam sábios no convívio com suas mulheres. Esse versículo é maravilhoso porque Pedro não diz que eu tenho que entender a minha esposa. Como qualquer outro homem, né, sei que não posso compreender completamente, né, uma mulher, a minha esposa, né? Mesmo, né, que eu a ame de todo o coração e faça de tudo para entendê-la, mas a gente não vai conseguir entender sempre. Para mim, a chave é viver com a Carla com simpatia, né? E mais ainda, fazer com que ela saiba que eu confio
né, no seu coração, confio, né, muitas vezes nas atitudes que ela toma. Então, ser simpático, e a simpatia começa com ouvir. A gente já viu que, mesmo sendo iguais, né, a mulher é uma parte mais frágil, a qual nós, maridos, devemos cuidar e manusear com cuidado. É uma maneira de olhar, né, para a frase parte mais frágil, digamos, quando a gente fala para a mulher, ou vaso mais fraco, é pensar em duas tigelas. Uma é feita de porcelana e a outra de cobre. O marido é cobre e a esposa é porcelana. Não que ela tenha menos valor. O fato é que, às vezes, uma tigela de porcelana pode ter ainda mais valor do que uma tigela de cobre. As tigelas são diferentes e possuem diferentes usos em diferentes situações. Cada uma tem o seu valor, cada uma tem o seu uso em determinadas situações. Mas a sua esposa, a tigela de porcelana é delicada. Ela pode trincar e até mesmo quebrar se você não for cuidadoso, como a gente já viu, né, em outras vezes, vai apagar as luzinhas e tal. Então, seja cuidadoso no manuseio dessa porcelana. No caso da frustração, o marido pode dizer, poxa, ninguém consegue entender as mulheres, principalmente você, minha querida, não consigo entender. Nesse momento, ele pode dar as costas, né, ir para algum lugar e ficar calado por um instante. Para ele, como a gente já viu, ele não fez nada de errado e segue a vida, né? Prometendo, né, para si mesmo que jamais se curvará diante dos modos controladores, porque ele acha que muitas vezes a esposa está fazendo um corpo mole para controlar a situação. Mas para ele, ninguém, né, ele não está nem aí para aquela situação, pode ficar calado até por um tempo. Mas ele tem que entender que a sua esposa se frustra com isso. É a maneira como ele ataca a sua esposa, a maneira como ele age de uma maneira grosseira, pode quebrar esse vaso de porcelana. Deus está chamando os maridos a que eles percebam que suas esposas são tigelas de porcelana nos quais ele colocou um sinal legível e claro. Manuseie com cuidado. Tudo que a gente falou em tom de brincadeira aqui a respeito de sexualidade, como a gente vai ver na segunda parte desse vídeo, é negligenciado pelos maridos. Eles podem até ver uma dinâmica dessa, rir, né, e negligenciar, dizer assim, não, mas eu não preciso ajudá-la, eu não preciso ser amoroso, carinhoso, simpático, vai influenciar na sexualidade do casal. Então, pense com bastante cuidado, né, a respeito desse manuseio com cuidado. Para a gente ser simpático, né, que é o foco de hoje, basta simplesmente ouvir, né, a sua esposa. As armas mais poderosas que nós maridos temos para ser simpáticos com as nossas esposas são os ouvidos. Simplesmente ouça a sua esposa e haverá uma possibilidade muito maior dela se sentir compreendida. Ouça, mas com atenção, não olhando num celular, olhando na televisão e respondendo aham, aham. Ouça, como a gente já falou no curso que a gente faz para casais, a gente pede muitas vezes até que o marido repita, né, a parte que ele compreendeu que a esposa falou, para mostrar realmente que ele entendeu e ouviu aquilo que a esposa falou. E está interessado naquilo que ela está falando, né? Exato, porque a gente não está falando de alguém que vai resolver o problema da sua esposa. Não precisa, ela não está pedindo para você resolver muitas vezes. Simplesmente ouça o que ela tem, né? Na verdade, a gente não deve oferecer uma solução a não ser que ela peça. Ser simpático exige muitas vezes hora marcada. Às vezes, num ambiente conturbado que a gente vive, nós não temos tempo para ouvir as nossas esposas. Correria, tem casais que trabalham em horários alternados. Então, vocês têm que ser disciplinados de maneira que tenham tempo para ouvir a sua esposa. Seja no café da manhã, seja no intervalo,
seja em qualquer momento do dia, mas vocês têm que ter uma disciplina e não deixar, se der um tempo, eu ouço a minha esposa. Não. Caso o tempo não esteja aparecendo, esse é outro ponto que a gente aborda no curso, vocês têm que criar esse momento. No começo parece algo forçado, algo mecânico, criar um momento para conversa, sim. No início pode parecer mecânico e forçado, mas funciona, porque vocês têm que conversar e uma grande maneira de atrair a simpatia da sua esposa é você emprestando seus ouvidos. Então, ouça a sua esposa. Ela sentirá que você está tentando ser simpático com ela. Maridos, prestem bastante atenção nessa dica. Ela vai sentir que você está sendo simpático com ela quando você ouvir e puder repetir o que ela disse. Como eu falei, né, no curso, a gente faz muito isso. A pessoa, né, a esposa, fala alguma coisa para mostrar que eu estou interessado no que ela falou e entendi, eu repito. Parece algo bobo, mas hoje em dia, com tanta tecnologia e tantas distrações, se não fizer isso, muitos casais não conversam. Então, vai parecer que você está sendo simpático também com ela, quando você não tentar resolver os seus problemas, a não ser que ela peça claramente uma solução. Como eu falei, ela quer primeiro só que você ouça. Vai parecer que você é simpático com ela quando você tentar identificar os sentimentos dela. Identificar não quer dizer que você vai corrigir, vai brigar, não. Só identificar, né, e usar isso a seu favor, né, melhorando o seu relacionamento. Nunca desprezar os sentimentos dela, por mais ilógico que possam lhe parecer. Não a interromper quando ela estiver tentando lhe dizer como se sente. Pedir desculpas e admitir que estava errado, for um pouco mais condescendente com ela durante o ciclo menstrual, né? Aquele período terrível, bomba, né? Período bomba. A TPM. Então, né, seja simpático também nesses momentos, né? Mesmo que ela não estiver sendo com você. Expressar admiração por tudo que ela faz. Querida, eu jamais poderia fazer isso que você faz. E realmente tem coisas que as mulheres fazem, né, de uma forma maravilhosa que nós jamais poderíamos fazer. Então, elogio, seja simpático. Nessa dinâmica que a gente mostrou sobre a sexualidade, tudo isso que eu estou falando aqui é como se você estivesse depositando, né, na TPM. A minha mulher é muito grosseira. Eu vou ser simpático com ela, você estará depositando. Vai chegar o momento que você vai naquela conta bancária, naquela poupança, e vai retirar aquele saldo que você depositou. Então, não é só 5 minutos antes do ato que você vai ser simpático. Não. Ali mostra, né, um grande período que você vai ganhar o coração da sua esposa. Se você conseguir ser simpático naquele período, 90% de chance de você ganhar o coração da sua esposa e ela, né, satisfazer, né, os teus desejos também. Então, outra maneira de ser simpático com a sua esposa é orar com ela e principalmente por ela. Amém, maridos? Então, dicas importantes para você, marido, né, ser simpático, ganhar o coração da sua esposa, depositar bastante, para depois retirar com muita alegria. Amém. Agora vem o nosso capítulo, né, da 18, que é a sexualidade. Aprecie o desejo dele de ter intimidade sexual. Apreciem, mulheres. Não achem, não transformem isso num fardo, e sim num prazer. Eles chutarão o diabo para fora da cama. Eles chutaram, na verdade, o diabo para fora da cama. Agora eu vou contar para vocês por quê. Alguém já disse que assim como o diabo fará tudo o que puder para juntar sexualmente duas pessoas antes do casamento, ele faz tudo o que pode para mantê-las afastadas uma das outras depois que se casarem. E isso é verdade. Quando as pessoas são jovens, estão ali no namoro, noivado, até mesmo no namoro, o que elas pensam, o que passa na cabeça delas o tempo todo?
sexo, vamos fazer sexo. E a gente sabe, Deus proibiu o sexo. Não, Deus, ele não proibiu o sexo. Ele proibiu o sexo, mas não de uma maneira que seja ruim. Porque não pode, porque Deus é ruim e ele não deixa fazer sexo. Não, é que ele sabe que aquilo vai acarretar consequências se for feito antes do casamento, porque vai ser feito só na empolgação. Aí as pessoas casam. Aí elas casam, o que o diabo faz? Tenta mantê-los afastados da relação sexual. Onde antes se sentia tanto prazer em fazer sexo, depois do casamento, simplesmente aquilo morre e acaba. O sexo para ele é a afeição para você na verdade não é uma rua de duas mãos, o sexo. Assim como ele deveria ministrar a seu espírito para ter acesso ao seu corpo, você também deveria ministrar ao corpo dele para ganhar acesso ao seu espírito. Durante um aconselhamento, uma pessoa me disse que achava que o sexo não era a necessidade número 1 de um homem. Respondi que o sexo é um símbolo da mais profunda necessidade dele, o respeito. Por analogia, uma esposa precisa de abertura emocional por meio da conversa. Foi aquilo que a gente fez ali na dinâmica. A gente precisa conversar, coisa que o homem não precisa. Quando essa necessidade é satisfeita, ela se sente amada. Então, se o homem for para a cama, pelo menos ali, ele dá 5 minutos de atenção antes de já... Boa noite, deita na cama e já voa para cima, parece um urubu que encontrou um monte de carniça ali só esperando. Eu tenho certeza que vai ser diferente. Para ela, o ato de um homem recusar-se a conversar representa que ele não a ama ou que não se importa com a necessidade dela. O marido tem uma necessidade de abertura física por meio da intimidade sexual. Para ele, a recusa da esposa representa que ela não se importa com ele e não respeita ele, nem a sua necessidade. Então, o homem, ele sente-se rejeitado nessa situação em que a mulher fica ali, na dela, tanto faz como tanto fez, eu vou esperar que ele vá deitar, eu vou deixar para deitar, vou esperar um pouquinho, porque daqui a pouco ele está dormindo, eu posso ir para a cama sossegada, eu deito lá e durmo a noite inteira. Então, mulheres, não façam isso. Por que eu estou falando? Porque eu já fiz isso. Eu sei de carteirinha o que eu estou falando. Então, eu já vivi essas situações. Então, que você não venha viver também essas situações. Uma esposa também precisa pensar sobre o quão injusto é dizer ao marido: tenha olhos apenas para mim, e sempre rejeitado quando ele se aproxima dela sexualmente. Como esposa, você transmite respeito a seu marido quando aprecia o desejo sexual dele por você. Tem uma história nesse livro que eu achei muito legal, quando eu estava lendo. Ela é de uma filha e de uma mãe. A filha, todo final de semana, ela ia para a casa da mãe dela. Aí ela ligou para a mãe: mãe, eu não vou ir na tua casa esse final de semana, porque o teu genro tá cheio de chilique. Aí ela: mas por que ele tá com chilique? Aconteceu alguma coisa? É porque eu estou há 7 dias sem ter relações com ele. Aí a mãe dela parou no outro lado do telefone, respirou e disse: cria vergonha nessa tua cara. Pra que fazer isso com o rapaz? Se é uma coisa tão simples e tão rápida e você vai ver ele feliz. Aí a filha disse: mãe, eu não acredito que você está falando isso para mim. Então, é isso. É uma coisa tão rápida e que vai deixar eles tão felizes, tão realizados, e sem contar, né, que eu digo que é até uma moedinha de troca na vida da gente, né, no casamento. Porque tem situações em que eles estão tão estressados, que se tu fizer aquilo ali, pronto, acabou tudo, lá vem, parece umas penas. Eles não andam, eles flutuam. Então, para que dificultar se a gente pode facilitar? 2 chaves para entender o seu marido. Há 2 aspectos para entender o maridão na questão sexual. Primeiramente, perceba que a sexualidade dele é muito diferente da sua. Lemos em Provérbios 5,19: gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela.
O texto de Provérbios 5,19 está expondo o fato de que o homem é extremamente visual quando se trata de desejo sexual. Pense no momento em que você sai do chuveiro, tá? Eu saio do chuveiro, meu marido está me olhando. Quando eu saio do chuveiro, o que ele já está imaginando? O que você acha que ele já está imaginando em te ver no chuveiro? Tá? O homem. A mulher, quando vê o homem no chuveiro, ela está ali no banheiro e ele está no chuveiro. O que ela pensa? Ai, meu Deus, ele vai sair dali, vai começar a respingar água no meu banheiro todinho, ou ele pode escorregar, eu acabei de limpar e a gente já grita, olha, cuidado que o piso está liso, tu pode cair. E nisso já entra correndo os filhos no banheiro, enfim. O que a mulher pensou? Ai, que estresse tomar banho. Enquanto o homem está ali, ele está te vendo, ele já está desenhando a noite, ele já está com tudo feito na cabeça dele, tudo bolado, e pronto, pode chover que não vai ter problema nenhum. O segundo aspecto é que ele precisa da abertura sexual, assim como você precisa da abertura emocional. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo descreve: não se recusem um ao outro, exceto por motivos mútuos e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quando a questão é a sexualidade, tanto marido quanto mulher precisam satisfazer a necessidade um do outro. Paulo diz que cada um deve cumprir sua função para com o outro. Os maridos, particularmente, podem ficar debaixo de ataques satânicos quando forem privados de abertura sexual. E podem mesmo, porque hoje em dia está tudo muito fácil. Tudo muito fácil. Então, quanto mais eu fico castigando o meu marido nesse lado, mais complicada fica a vida dele. Mais lutas ele vai ter sobre a vida dele. Mais demônios atacando sobre a vida dele. Enquanto a minha tá ali tranquila, porque eu simplesmente não quis fazer amor com ele naquele dia. E aí foi um dia, foi 2 dias, foi 15 dias, foi um mês. Os maridos, já falei, as esposas conseguirão entender melhor isso se pensarem em como elas se sentiriam. Prestem atenção nisso daqui, que isso daqui é muito legal. Se o seu marido ficasse sem falar com você uma semana, o que você iria sentir? Se ele ficasse sem falar com você durante um mês, se ele ficasse sem falar com você durante os 40 dias, como você acha que você ficaria nessa situação? Pois é, do mesmo jeito é ele. Quando ele fica sem sexo uma semana, 15 dias, 30 dias, 40 dias e assim por diante, gente. Não pensem que eu estou exagerando aqui, não, porque não é exagero. Existe, sim, esse problema nos casamentos. Só uma coisa, a gente acha exagero muitas vezes quando é abordado esse tema, né? Aquela história que a Carla contou a respeito da menina lá que ia sair e que daí quando a mãe ligou, ela disse que não ia mais sair porque tinham brigado e tal, por um motivo fútil, simplesmente porque ela deixou, né, privou seu marido desse carinho e tal, por 7 dias, eles estavam num ambiente conturbado, e a mãe deu aquele conselho. Ela depois refletindo, ela viu que a sua mãe vivia um casamento de 47 anos de casado, e um casamento muito feliz. Então, como a Bíblia mesmo nos ensina, né, a ouvir os mais velhos, os mais sábios, né? Então, né, ela levou isso muito em consideração, o conselho da sua mãe. De fato, como o Marcos acabou de falar, a filha prestou atenção no conselho que a mãe deu, né? Infelizmente, muitos casais ficam girando no ciclo insano, que foi aquilo que aquele nosso primeiro assunto, vocês lembram? Aquele círculo legal que a gente fez do amor e respeito, a falta de amor, a falta de respeito, pois é. Porque sem sexo, ele se sente desrespeitado, reage com fricotes desamorosos e ela o despreza por achar que ele está sendo infantil. Isso é normal. Esposas,
E se o seu marido não conversar, foi aquilo ali que eu já falei para vocês, né? Deles ficarem sem conversar com a gente vai achar a mesma coisa, né? De eles ficarem sem o sexo. Se ele me ama, como pode ser tentado por outras mulheres? Como será, né? A maior parte do capítulo 5 de Provérbios é direcionada a advertência aos maridos quanto aos perigos do adultério. Por quê? Porque o sábio mestre que escreveu essa passagem estava tentando dar aos homens uma visão sadia do sexo. O marido que ama sua esposa deve se alegrar no sexo concedido por Deus, o que significa que ele deve ser realizado apenas dentro dos laços do casamento. Um homem é responsivo àquilo que vê. Então, tudo que o homem vê, ele vai focar. Tudo que ele vê. Ele precisa da compreensão da esposa em relação às lutas que ele tem. Faça tudo o que puder para dar-lhe a abertura sexual de que ele precisa. Mesmo se, em algumas ocasiões, você não estiver no clima, porque nem sempre a gente está no clima. Vai de todas aquelas situações, ele está todo empolgado, ele está cheio de desejo, a gente está com um monte de problema, a gente está com um monte de situação. E eu estou no clima? Não estou no clima. Se eu for pensar em estar no clima todos os dias, eu nunca vou fazer sexo, então, né? Porque a gente sempre vai estar com um probleminha. Então, relaxa, deixa a vida te levar. À medida que reconhece a necessidade dele e busca satisfazê-la, você o verá satisfazendo as suas. Acaba sendo um ciclo. Por isso que na primeira parte, né, desses vídeos, a gente falou do ciclo insano, que era a briga e tal, e tormenta, e como tentar impedir esse ciclo de girar, porque ela não me respeita e eu devolvo não amando ela não se sente amada, continua não me respeitando e a gente fica sempre naquilo. E essa segunda, né, parte de alguns vídeos para cá, a gente tem falado no ciclo energético, que é esse que nós estamos, que fala de como você manter o seu casamento na melhor parte e despender energia nessa boa parte, que é manter o seu casamento agradável. Então, nessa questão do sexo, muitas esposas, mas ele não faz tal coisa, ele não levou o lixo para fora, pronto, já não faço mais sexo com ele. E aí o marido se sente desrespeitado por ficar, né, privado do sexo com a sua esposa. Como a gente falou antes, no namoro, qualquer coisa, né, o diabo já assoprava para que os casais ficassem juntos e quisessem fazer sexo. Casou, parece que o diabo quer qualquer coisinha afastar os maridos. Nós temos que afugentar o diabo da nossa relação, afugentar o diabo das nossas casas. Não só a questão de finanças e tal, mas na área sexual também. Então, muitas vezes as esposas não estão com tanta vontade, mas ela vai ver muito desejo dela em outras áreas sendo satisfeito quando ela satisfazer o seu marido nessa área. Como a Carla falou, né? Vamos ver os seus maridos com aquela cara de bobão e tal, alegre, porque satisfez. E se ela inverter isso e reprimir esse desejo e deixar, normalmente o marido carrancudo, irado, mal-humorado. Então, nem invertam, afugentem o diabo da sua relação. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, e ela nem sabia do que a gente iria falar hoje, mas eu vou dar só meio por cima o exemplo dela, assim, é como diz ela, ai, amiga, eu tô tão feliz, eu digo, me conta então o motivo dessa felicidade toda. Aí ela vinha assim, eu ganhei um presente do meu marido, ele foi lá, comprou tudo, botou ali, tudo, aí como ela viu o vídeo da semana passada, ela disse, todas as minhas 3.000 luzinhas estão acesas. Então, amiga, hoje já vem aqui, como você pode agradecer o seu marido. Então, assim, são coisas tão bobas. O homem, ele não tem noção, assim, do que fazer para agradar, vamos supor, a mulher, mas são coisas tão pequenas e tão bobas, porque o que ela ganhou, não vou falar aqui porque, né, eu não quero expor, mas o que ela ganhou foi uma coisa boba.
Só que deixou ela tão feliz e tão realizada com aquilo ali, que agora ela vai agradar o marido dela em todos os âmbitos, em todos os lados. Então, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença num casamento. Então, não ignore aquele momento. Eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Não faça. Se você sentiu no coração, vai lá e faça, que eu tenho certeza que vai ter, né, a gratificação por isso. Ele sentirá que você aprecia o desejo dele de intimidade sexual quando você responder sexualmente a ele com maior frequência. Então, gente, não é uma vez por mês ou a cada 4 de janeiro, como tem um grupo das células que o pessoal brinca, e hoje é dia 4, então não é só no dia 4. Com frequência, você vai fazer a sua frequência. Você compreender que ele precisa de abertura sexual, assim como você precisa de abertura emocional. Você precisa falar, ele precisa transar, gente. Ele precisa transar e você precisa falar. Você não tentar fazer com que ele se abra verbalmente para você, privando-o do sexo. Então, só se você falar comigo, vai ter sexo. Se você não falar comigo, não tem sexo. E voltamos para aquele ciclo inicial, ciclo insano. Nós não queremos. Então, seja sábia, assim como eu creio que seus maridos serão sábios também, né? E não se privem, né? A Bíblia fala claramente sobre o sexo no casamento, né? Bem claro, e né, tem o livro de Eclesiastes, fala de Cantares, aliás, fala muito bem, assim, de uma forma que chama bastante atenção, né, alguns versículos, como a gente descreveu também alguns, e no curso que a gente ministra sobre casamento, a gente fala bastante sobre isso. Tamanha a importância que a Bíblia dá sobre o sexo. Então, não negligencie isso que Deus te deu, né, e usufrua com muito prazer. Amém? E não esqueça, né, gente? Curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, porque eu sei que existem pessoas que precisam, e você conhece também pessoas que precisam assistir esse vídeo. Beleza? Vamos orar, então, para encerrar. Senhor, bondoso Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado, ministrado o nosso coração, e eu te peço, em nome de Jesus, que esse vídeo, Senhor, chegue ao coração de casais, Senhor, que estão precisando, que precisam, Senhor, melhorar muitas vezes o seu casamento muitas vezes não está ruim, mas que eles precisam melhorar, ter um casamento cada vez mais feliz, e que chegue, Senhor, aqueles casais também que estão em conflito, em nome de Jesus, que seja uma grande ferramenta, Senhor, que possa alcançar muitos lares e transformar em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Até semana que vem.